Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá, amigo! Bendito seja Deus pela brilhante oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Eu quero apresentar hoje aqui no nosso horário de Blumenau, na nossa TV, Canal das Igrejas, uma mensagem que foi pregada no dia 24 de maio de 2020. E foi uma mensagem que eu batizei de Uma Noiva Infiel. Você verá ao longo dessa mensagem do que se trata. Mas eu lhe antecipo que sem dúvida vai lhe tocar, sem dúvida vai lhe alcançar. Porque nós, segundo a Bíblia, somos considerados noiva de Cristo. E Cristo é o noivo. Mas eu não me antecipo muito não. A mensagem já está por vir. E antes, eu quero lhe convidar a visitar as nossas redes sociais, seja da própria igreja, você ali confere o Instagram, como também o Face e IGD Blumenau, como também a minha pessoal, em qualquer parte na internet, você me encontra procurando PR Sodré. Por esses dias eu tenho dado uma certa atenção ao Instagram e ao YouTube. Por gentileza, clique em se inscrever, clica em seguir, e diminuiremos a nossa distância. Tudo bem? Estou em Blumenau há aproximadamente um ano e estou com um coração fervendo, com muitas boas mensagens para transmitir ao seu coração. A mensagem que disse vem a seguir: uma noiva infiel. Eu já volto. E agora vamos para a palavra. Qual é o livro que eu pedi para você abrir? Salmos. E qual é o capítulo? 101, excelente. O versículo não falei, o versículo é o 6. Abra, pegue nota, não perca nada, irmão. Já lhe falei outro dia, eu repito, eu tenho o hábito de anotar tudo. Esse culto de hoje, por exemplo, já é o nosso culto 138 aqui em Blumenau. O culto do retorno da quarentena total já é o culto de número 15. E o culto que estamos desde o início da quarentena é o de número 28. E a lição de hoje eu batizo o tema como noiva infiel. Você vai entender ao longo da lição. O versículo 6 diz bem assim, olha só. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que lição séria Deus vai nos dando hoje. Então a Bíblia diz que o olhar celestial, o olhar divino, está dessa forma. Está em busca de pessoas fiéis. Ele está passando o olhar, procurando pessoas fiéis na terra. Por que que o olhar procura? Duas ou uma. Ou porque tal pessoa está escondida, ou porque está em falta. A questão do estar escondida está fora de cogitação, porque não tem nada que passa batido ao olhar de Deus. Você deve lembrar do caso de Adão, quando Adão pecou. A Bíblia diz que o Adão fez o quê, irmãos? Se escondeu. Mas quem é que se esconde de Deus?
Diz a Bíblia, o próprio Salmos, se eu vou para o abismo, tu lá estás. Se eu vou para o local mais alto, tu lá estás também. Não tem cogitação fugir de Deus. Então a primeira condição está descartada, não é o caso de que estão escondidos. Mas a segunda é a séria. Se a Bíblia está dizendo que tais pessoas estão sendo procuradas, é porque essas tais pessoas estão em falta. Em falta. Entenda como um emprego, como uma vaga de emprego. É muito normal, uma vez havendo vaga de emprego, a pessoa divulgar qual é a característica, qual é o requisito que aquele emprego tem, que aquela vaga tem, para poder ser preenchido. Às vezes a vaga de emprego diz, olha, eu quero do sexo feminino, eu quero que seja uma moça nova, não tem essas regrinhas? Eu quero que seja alguém com experiência, eu quero que seja alguém que saiba falar o idioma, tanto português como língua estrangeira. Eu quero que tenha o curso disso, o curso daquilo. O que essa pessoa está fazendo? Ela está procurando um candidato para aquela vaga. Se alguém se habilitar, eu quero, puxa vida, quanto é o salário? É 10 mil, puxa, eu quero, é o sonho da minha vida. Mas se você não cumprir os requisitos, você nem será candidato à vaga. Teve um caso uma vez, muito sério, que tinha um obreiro de uma igreja que eu pastoreava, que eu soube que ele estava desempregado. E uma vez sabendo que ele estava desempregado, muito dedicado, irmão, um obreiro dedicado, obreiro voluntário, muito dedicado. Mas o salário, o trabalho, estava sem trabalho. E quando eu soube de uma oportunidade muito boa, seria uma oportunidade de carteira assinada, daria dignidade, daria lá um bom salário para ele viver, eu indiquei o nome dele dizendo, olha, o fulano, verifica, quem sabe. E claro que o coração dele se alegrou, como o meu também, puxa, que legal, eu poder ajudar o irmão ou a irmã. Até o dia que ele foi se apresentar a determinada vaga, e infelizmente já no dia da apresentação, ele não cumpria os requisitos. Entende o que eu digo? Ele não cumpria os requisitos. É maldade do empregador? Não, a vaga exigia tais características, então aquela pessoa não poderá ser candidato à vaga. Por que eu estou citando esse exemplo? Você vê que eu nem citei o nome, nem cidade, nem época, que a ideia não é diminuir ninguém. Mas é para você entender que nesse texto é a mesma coisa. O olhar celestial está procurando pessoas. E o requisito deste olhar, qual é, irmão? É que seja fiel. Repete, que seja fiel. Mais uma vez, que seja fiel. Se você for meditar mais a fundo, até na questão ministerial, até nas questões de servir a Deus, você verá que o requisito fidelidade é primordial. Mas antes de eu falar da fidelidade para Deus, antes de eu falar da fidelidade para com o Senhor, eu quero tratar primeiro das coisas desta vida. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, em tudo. Tudo aquilo que vier à sua mão a fazer, faça com dedicação, seja fiel. A Bíblia ainda ensina, nas palavras de Cristo, que nós, se formos fiéis sobre o pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Mas isso, irmão, é um degrau por vez. À medida que você demonstra fidelidade, à medida do Senhor lhe colocar sobre coisas maiores. E você diga graças a Deus. E isso é sério. Na vida particular, pessoal, nesta terra, é a mesma coisa.
À medida que você demonstra ser uma pessoa de caráter, uma pessoa séria, uma pessoa fiel à ideologia da empresa, um funcionário que veste a camisa da empresa, uma vez havendo oportunidade, há empresas que são sérias o bastante, possuem até recrutamento interno. Quando há uma vaga, a pessoa vai lembrar de quem? Vai lembrar de um funcionário que está sendo fiel. Quem entende isso, balança a mão e diga: estou entendendo. Aí, irmão, antes ainda de ir apenas ao assunto espiritual, eu quero que você entenda que devemos ser fiéis ao cônjuge. Devemos fidelidade. Quando colocamos um anel na mão, nós estamos dizendo que temos compromisso. Seja na mão esquerda ou direita, nós estamos dizendo, nós estamos comprometidos. Nós fazemos publicamente votos de fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na situação de prosperidade ou, acrescento eu, calamidade. Nós fazemos uma aliança de fidelidade. Os dias são tão maus, pessoal, que as pessoas já não estão honrando mais, já não estão sendo fiéis à moça ou à mulher de sua mocidade. Pessoas que depois de grande parece que vira a cabeça e quer trocar a senhora, sua mulher, por uma mocinha de 20. Está certo isso, irmãos? Uma vez, nós fizemos um jantar de casais, há algum tempo, nós, digo eu com minha esposa, e teve um certo momento do jantar que Deus nos deu uma comoção tão séria, e os casais estavam de mãos dadas, no momento de devoção e oração, e a certa altura da oração, minha esposa, na inspiração, ela disse: está vendo aí as marcas de expressão no rosto do teu cônjuge? Está vendo, inclusive, as verrugas ou as marcas que possuem em seu rosto? Pois é, muitas delas pode ter sido você mesmo quem colocou. Ai, que cajadada! Precisava ser tão direto assim? Cumplicidade, irmão, fidelidade. Porque agora o cidadão está em alta, vai abandonar a menina da sua mocidade. Aquela pessoa que, entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Aquela pessoa que na hora do apuro esteve contigo, agora você vai se aventurar a alguém, porque as coisas hoje estão melhores. Isso aí é um trabalho de infidelidade. Quem entende, diga: estou entendendo. E como nos dias de hoje a gente fala muito sobre mídias digitais, como no dia de hoje a gente fala muito sobre tecnologia, eu digo para você que já existe também traição virtual, irmão. Hoje em dia, quem sabe o cônjuge vai deitar e a pessoa vai lá no computador e sabe lá o que está fazendo. Estou falando aqui de um jeito adulto. Aquilo também é uma traição virtual. Seja jogando ou flertando, ou seja fazendo coisa diferente que eu não preciso nem detalhar aqui em cima. O que é que a Bíblia está dizendo que Deus está procurando, irmãos? Pessoas fiéis. Quando o assunto envolve dinheiro, então, Senhor, daria para eu emendar o culto de hoje com o do domingo que vem. Tem gente que quando envolve o assunto dinheiro, é tão enrolão, irmão. Não apresenta nota, não apresenta recibo, não se sabe do troco. É o troco? Tinha troco, verdade. Deve ter caído, deve ter perdido. É alguém enrolão de carteirinha. Aprendamos, primeiro eu estou falando de coisas desta vida, a sermos fiéis, fiéis em tudo. Fiel à sua família, fiel a Deus, fiel nas suas orações. Esse período agora de quarentena é desafiador. Nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo quando nós não estamos sendo vistos. Não é verdade? A nossa fidelidade, ela precisa ser mantida. Fidelidade poderia dizer
à igreja, ao pastor, fidelidade a um amigo, fidelidade à família, não ser daqueles que na presença falam uma coisa e na ausência diz outra. Pessoa de duas caras, pessoas com capa ou máscara, mas não é essas máscaras de ser falso. Isso tudo é o oposto à lição de hoje. O olhar celestial está em busca de pessoas com um requisito. Qual é, igreja? Fidelidade. Olha que eu nem entrei em detalhes como fidelidade até no ofertar e dizimar, que também faz parte. Ainda mais nesse tempo tão estranho que vivemos, glória a Deus por aqueles que se mantêm fiéis. E mando bênção, hein? Deus te abençoe, meu irmão. Que nada, nada, nada te falte, em nome de Jesus. Pastor, por aí termina a lição? Que nada, nós estamos só começando. Em cima disso, eu quero que você vá a Mateus 25, versículo 1 em diante. Você verá nesse texto a história da parábola das 10 virgens. Eram 5 prudentes e eram 5 loucas. Essas 10 virgens, eu também posso chamar de 10 noivas, já que lá atrás eu vinha falando também sobre a fidelidade. Você verá que a mensagem vai trazer essa comparação a casamento. Eu lhe explico com a leitura de hoje. Mateus 25, verso 1 diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que vos não conheço. 13, leia após mim. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra de Deus para nós. Que texto profundo, irmão. A Bíblia está falando de noivo, então eu vou trocar a expressão das virgens por noivas. Então essas mulheres estavam esperando o quê? A vinda do noivo. Só que pelo relógio delas, pela organização delas, elas sentiram que o noivo demorava a aparecer. E como isso não aconteceu no tempo que elas esperavam, elas dormiram. Dormiram. A Bíblia diz que as 10 dormiram.
Daqui a pouco ouviu-se a notícia, aí vem o noivo, e acordaram preocupadas, esbaforidas, opa, vamos nos ajeitar, o noivo vai chegando. Só que 5 delas já não tinha mais luz, já estava apagada a luz. Não tinha mais azeite, saiba, leia-se, que nós estamos falando de lamparinas. Então não tinha mais azeite, não tinha mais combustível para manter a luz de 5 noivas. E elas, preocupadas, disseram para as 5 que ainda tinham luz: me dê um pouco do teu azeite para eu poder ligar minha lâmpada. Estranhamente falando, as 5 prudentes disseram: eu não vou dar. Parece egoísmo, mas falaram isso aí: eu não vou dar. Mas minha lâmpada apagou. Me perdoe, que pena, que triste por isso. Mas eu não vou dar, porque se eu der do meu azeite, pode ser que apague a tua lâmpada e a minha. Aí olha o prejuízo. Vá e compre. Falando um pouquinho mais rasgado, te vira. Te vira. Irmão, o que é que a gente aprende nessa lição? De que nós precisamos ter azeite até a vinda do noivo. A Bíblia usa essa expressão de casamento para o encontro da noiva, que é a igreja de Cristo, com o noivo, que é o próprio Cristo. Mesmo você sendo mulher ou homem, a igreja representa a noiva de Cristo. E essa noiva precisa ser pura, essa noiva precisa se manter acordada, essa noiva precisa se manter atenta, porque a qualquer momento o noivo virá. Quem entende, balança a mão e diz: estou entendendo. E qual é a melhor forma de se manter atento? Qual é a melhor forma? Primeiro, acordado, é claro, e segundo, com azeite nas vossas lamparinas. A luz precisa estar acesa. Mas curiosidade à parte, elas então não souberam a hora que o noivo viria. E isso aí é uma lição séria para nós. Nem nós sabemos a hora que o noivo virá. Você sabe que o dia e a hora em que Cristo virá, ninguém sabe. Alguém um dia se aventurou em dizer que não passaria de 2000. Eu preciso dizer agora ou depois? Alguém se aventurou tentando encontrar data para o retorno do noivo. E a verdade é que ninguém vai saber quando o noivo vai voltar. Talvez alguém pergunta: pastor, pois me conta, como que a gente se prepara para algo que a gente não sabe o dia nem a hora? Pois boa pergunta. O melhor então é viver preparado. Vira aí para a vizinhança, diga: ó, fique preparado, o noivo está vindo. Fique preparado. O noivo está vindo. Você sabe que o Senhor prometeu enviar o Emanuel, o Messias, o Cristo, e ele veio. O Senhor disse que ele seria entregue no Calvário, e ele mesmo disse que ressurgiria no terceiro dia, e aconteceu. Há uma promessa bíblica de que ele voltará, e vai voltar. Quando, pastor, para eu ficar pronto? Ih, irmão, não sei não. Pastor, será na minha geração? Não sei, irmão, não posso afirmar essas coisas não. Será amanhã? Será depois? Não sei, crente, sei não. Mas o que eu sei é que tem noivas cochilando. O que eu sei é que tem noivas dormindo. O que eu sei é que tem pessoas que não estão se preparando
para este encontro com o noivo. Você deve lembrar o que falamos no começo da lição de hoje. O olhar celestial está fazendo o quê, irmão? Procurando qual característica? O fiel. É essa característica que a Bíblia está dizendo. O olhar celestial está em busca de pessoas fiéis. Eu não sei se isso foi para nós um dado matemático, mas de 10 pessoas, de 10 noivas, 5 não foram fiéis o bastante para guardar o noivo. Meu Deus! Se isso é um dado matemático, 50%. Meu Deus, a cada 2, 1 se dedica o bastante aguardando a vinda do noivo, se isso é um fator matemático. Eu não sei quanto aos outros, mas eu, como pastor, eu quero preparar a noiva para o encontro com Cristo. Quero que esse dia seja um dia lindo, espetacular, um dia tão sonhado como uma moça que está organizando o seu casamento, ou como um rapaz que está sonhando com o seu grande dia, de formar família, de ter a sua parceira ou o seu parceiro. É um dia sonhado, é um dia muito aguardado. Agora, muito preocupante é o noivo aguardar por este dia e a noiva não está nem tchum. A noiva está indiferente. Eu falava mais cedo, fique preocupado, você que é solteiro ou noivo, se só um dos dois está sonhando com um casamento. Fique preocupado, porque esse sonho tem que ser dos dois. Você imagina, um vem todo feliz, meu cônjuge, ou minha namorada, ou minha noiva, ou meu noivo, puxa, que legal, resolvi a alocação do local que será o nosso casamento. Já falei com o pastor que vai celebrar o casamento. Olha, já paguei a parcela 1 do serviço das comilanças, e tal, todo empolgado. E a pessoa do outro lado, legal, né? Irmão, não quero colocar areia na tua farofa, mas esse é um desses. Por que não vibra? E é esse o problema, irmãos. O noivo está vibrando para ter um encontro com a noiva e tem noiva dormindo. Diga, está amarrada em nome de Jesus. Tem noiva indiferente, irmãos. Tem noiva indiferente, que está ocupada com algum outro assunto, que não está atento a este grande dia. Em cima dessa história, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 13. O livro de Oséias é um livro, irmão, fantástico. Tem até um livro disponível, um filme disponível aqui na igreja, mesmo aquele que acompanha virtualmente. Eu recomendo que você veja o filme. Eu tenho um aqui no púlpito. É um filme chamado Amor Incondicional. Se você não viu esse filme, olha, eu recomendo você fazer uma sessão cinema em casa. Você vai entender mais detalhadamente e de forma dramatizada a história do Oséias, que eu vou tentar resumir aqui em alguns minutinhos. Aqui na igreja nós temos alguns disponíveis. Se você desejar ao final do culto, procure. Sem dúvida, vai valer você assistir até em família essa história tão séria. Mas vamos lá. Oséias 13, versículo 4. Eu vou ler essa história. Claro que merece você ler o livro completo, coisa que eu não vou fazer aqui. Eu vou ler este trecho e explico para você o que a história quer dizer. Vamos lá. Oséias 13, 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram
em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso se esqueceram de mim. Verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Vamos lá. Eu lhe explico resumidamente a história desse homem chamado Oséias. Oséias foi um dos profetas. E ele conheceu uma moça chamada Gomer. E essa moça que ele conheceu, ele se apaixonou por ela. Ele começou a ter um carinho tão grande por ela, que ele desejou casar com essa mulher. Mas tem alguns poréns na história. Essa mulher era uma mulher da vida. Ela se sustentava, sendo um pouco mais claro, se vendendo. E mesmo assim, diz a Bíblia, que este homem chamado Oséias, ele amou essa mulher. E uma vez, dia após dia, conhecendo, compreendendo, ele atirou desse universo pecaminoso, ele atirou deste mundo tenebroso, que é o da prostituição, e a trouxe para si como sua esposa, como sua mulher. E ele tinha planos dos melhores para essa mulher. Só que acontece, irmãos, que de tempo em tempo, a cabeça dessa mulher virava. Relacionamento é uma coisa séria, né? Outro dia, se Deus permitir, a gente fará um culto só sobre esse tema. De tempo em tempo, a cabeça dessa mulher virava, irmão. E ela abandonava todo o amor do Oséias, que era um amor genuíno, e voltava para o mundo da prostituição. E voltava a fazer tudo o que antes fazia. O Oséias, eu sei que isso vai mexer com a masculinidade. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá onde essa mulher estava, perdoava tudo o que ela havia feito e a trazia de volta para casa. Isso ele fez por algumas vezes. E mesmo neste relatório tão sério, o Oséias fazia planos com essa mulher. Plano de família. Oséias levava essa mulher a sério, como sua esposa, como sua mulher. Tanto que a Bíblia diz que o Oséias teve 3 filhos com essa mulher. Então, as melhores intenções o Oséias tinha com ela. Só que eu repito, irmãos, de tempo em tempo, a cabeça dessa mulher virava e voltava à prática pecaminosa da prostituição. Se for falar agora sobre o brio masculino, quem sabe os próprios amigos diriam: desista dessa mulher, rapaz. Você não vê que ela está brincando contigo? Você não vê que ela não é fiel? Você não vê que ela está passando vergonha em você, rapaz? Desista dela. E por algum mistério, irmão, mesmo com esse relatório todo que eu estou te contando, o Oséias a respeitava. O Oséias a tinha com amor. Oséias a respeitava como sua mulher. Aí alguém diz: pastor, quem é que faria isso? Já vou te contar. Essa é a nossa história. Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Calma. Isso aqui é a nossa história. Quem é o noivo, irmãos? Quem é o noivo? Quem é o noivo? Quem? Jesus.
O amor dele derramado em nossos corações, por intermédio do Espírito Santo, para uma noiva, que às vezes, irmão, está fazendo errado. Para uma noiva que às vezes está fazendo vergonha, fazendo feio. E por alguma graça divina, o noivo continua amando a noiva. Por alguma misericórdia de Deus, ele não desistiu da sua igreja, ele não desistiu da sua noiva. E você diga graças a Deus. Ô irmão, glória a Deus, ele não desistiu de nós. Por tanto que já fizemos, olha lá se ainda fazemos, coisas que são capazes até de aborrecer ao noivo, de aborrecer ao nosso Senhor. Repito, esse encontro um dia existirá. O noivo virá ao encontro da noiva. Mas qual é o requisito? O que o noivo deseja encontrar na noiva? Fidelidade. É muito comum a noiva vestir qual veste, irmão? Vestes brancas. O branco representa pureza. É o que o Senhor requisita da igreja de Cristo. Quando eu falo isso, explicando para os novatos na fé, eu não estou falando da Igreja Internacional da Graça, não. Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando que nós precisamos nos preparar sem cochilar, sem dormir, sem perda de tempo e sem falta de azeite. O crente tem que estar no óleo, irmão. O crente tem que estar no azeite para esperar este grande dia. Posso ouvir seu glória a Deus? Eu gosto de uma igreja pentecostal. Eu sei que os abafadores querem calar nossa voz, mas não vão conseguir nada. A gente faz uma forcinha a mais e glorifica. É isso aí, é assim mesmo, né? Então, o crente tem que estar no óleo, irmão, porque se ele não tiver no azeite, a lamparina vai se apagar. E quando o noivo vier, será que haverá fé na terra, diz a Bíblia? Será que a noiva estará preparada para o encontro com o noivo? Quanto a mim, como pastor, eu me preocupo com isso. Eu não posso, como já te falei outro dia, eu faço de conta que eu ensino, a igreja faz de conta que aprende, a gente faz de conta que vai para o céu. Não posso fazer uma coisa dessa. Porque o noivo está vindo. Diga amém, gente. O noivo está vindo. E ele virá buscar uma noiva fiel. Isaías 62, verso 4, um livro profético, fala a respeito desse grande casamento. O verso 4 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, que quer dizer meu amor, meu prazer. E a terra, Beulá, que quer dizer casada, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra, lê o final, irmão, o Senhor se casará. Eita glória! Diga aleluia, você imagina? Olha o verso 5, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Olha o final, ó. E como o noivo se alegra com a noiva, quero te ouvir, assim se alegrará contigo, o que, irmão? O teu Deus. Posso ouvir seu glória a Deus? Que bonito. Esse texto é um texto profético. É um texto rogando que assim seja, que assim aconteça. E eu, como pastor, eu rogo também que a noiva esteja preparada para dar muita alegria ao noivo. Amém, gente? Porque aquela que era desamparada e assolada não será mais.
ela agora será chamada casada. É a história de Oséias. Merece você ler o livro inteiro de Oséias em casa, e se pode, aproveitar que você está no templo agora, no final do culto você já levar esse filme que eu acabei de lhe falar. Você vai abrir a mente até para isso aqui que estamos falando. Pastor, como pode um homem como esse continuar insistindo nesta mulher? É a nossa história, irmão. É a nossa história. Glória a Deus, que Ele não desistiu de você e nem de mim. Glória a Deus, que Ele não desistiu de nós. Louvado seja o teu santo nome. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Estávamos lá no tremendal de lama, um vaso ruim. Vaso é uma expressão crentez, né? Vaso ruim. O Senhor olhou para o vaso ruim e disse: isso aí vai dar um vaso bom. Eu vibro com isso, irmão. O Senhor olhou para o vaso ruim, quebrado, rachado, que já estava lá no meio do lixo, e falou: eu vou pegar, eu vou recuperar esse vaso. Eu vou fazer desse vaso aí um vaso para a honra. É a minha história e a tua. E você aplauda Jesus e diga graças a Deus por isso, né? É a minha história, é a tua. Aí você pode ir lá em Apocalipse 3, apenas anotar, no verso 5, está escrito que o que vencer será vestido de vestes brancas. Então a Bíblia cita, nessa comparação de um casamento, vários versículos a respeito disso. Como que se faz para a veste se manter branca? Lucas 9, 29, diz a Bíblia que quando Jesus orava e buscava a face do Pai, as vestes dele ficavam resplandecentes, ficavam brancas. Lucas 9, 29. Em outras palavras, se as suas vestes estão sujas e você como noiva não está preparada para a vinda do noivo, procure o Pai em oração, Ele vai limpar suas vestes, amém, gente? Vai deixar tuas vestes melhor do que qualquer alvejante possa deixar. Isaías 61, verso 10, eu posso citar também, está escrito lá: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como, olha o final, um noivo que se adorna com atavios, com acessórios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. De leitura basta. Feche a Bíblia ali adiante. Poderia mostrar vários textos, para fundamentar o que você já entendeu. Qual é a palavra de ordem? O noivo virá. E a noiva precisa ser fiel. A noiva precisa se manter preparada para este encontro com o noivo. Não sei, irmão, o dia que isso vai acontecer. Pastor, está falando que o mundo já está acabando? Não posso falar essas coisas, mas que algumas coisas estão meio que fora dos trilhos, inclusive pragas e pestes, é verdade. A Bíblia chama isso, já falamos outro dia, de princípio das dores. É o caminho para lá, mas ainda não é o fim, é o que a Bíblia diz. Pastor, e esse tempo em que o noivo ainda não veio? Pastor, está demorando. Se você for se aprofundar na Bíblia, você verá que esse tempo em que o noivo está dando, sabe o que é? É para a noiva se preparar. Vira para o irmão, fale, se prepare, meu irmão. O noivo está dando uma tolerância para a noiva. Entende isso? Está dando um tempinho, está dando a tolerância. Não sei porque culturalmente o noivo sempre fica ali esperando pela noiva, né? Que suador, você é casado, você sabe o que eu estou dizendo. 10 minutos parece uma eternidade. Mas o noivo está dando uma tolerância.
A noiva vai se ajeitar. A noiva está vindo. A noiva vem, a noiva vem, a noiva está vindo. É um tempo que o Senhor está nos dando para que a noiva esteja preparada. Quem entendeu, diga graças a Deus. Coloca de pé aqui na igreja. Você em casa, mesmo estando em casa, mesmo estando fora do templo, considere-se no seu particular com Deus. Não é porque nós estamos fazendo uso da internet que a gente agora vai ficar vendo outros sites, outros assuntos, outras informações. Não, você está numa reunião executiva com o Senhor. E você aí do outro lado, mesmo sem poder cultuar presencialmente, eu digo que você também é noiva de Cristo. E que você precisa se preparar para esse momento. E essa canção, eu mesmo louvo, uma canção que com certeza você conhece, tanto em casa quanto na igreja. Coloque na tela, por gentileza. O noivo vem ou não vem, irmãos? Ele vem. Cante. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, sai a última notícia, é a volta do Senhor. Vamos juntos? O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Conhece? Cante junto. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou, surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Cante, cante. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, diga, o meu nome a chamar. Diga, irmão, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. A última estrofe diz bem assim: como o som de muitas águas, nós iremos entoar aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. Veja a multidão, vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu
todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. De novo, como o som de muitas águas, nós iremos entoar, aleluia, aleluia ao Cordeiro. Nós chegamos para o lar. Diga, irmão, o Rei está. Diga, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem-me. Solte a voz, igreja presencial e online, diga, o Rei, diga, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Olha que lindo isso, diga, Ele vem me buscar. Coloque a mão no coração. Seja em casa, seja na igreja. Tenha agora o seu particular com Deus. Tenha agora este momento santo diante do Eterno, dizendo para Ele que você quer sim ser uma noiva fiel, dizendo a Ele até perdão de pecados, se porventura não temos sido uma noiva tão preparada, se porventura somos uma noiva que tem trazido desgosto, tristeza, vergonha, ou simplesmente sido uma noiva infiel, uma noiva despreparada, uma noiva que não espera pelo encontro com o noivo, uma noiva desligada, uma noiva que porventura está pensando em outras coisas, menos no noivo. Meu Deus, na linguagem de casamento, nós chamamos de que tal pessoa está com amante, está desviando o foco, está desviando a atenção do noivo, do marido. E na vida espiritual é a mesma coisa. Há pessoas que estão entretidas em outros assuntos que não é o noivo. Se fizemos isso, ó Deus, se cometemos tal maldade, se estamos igual a Marta, afadigada em muitos afazeres e trabalhos, e não estamos tendo aquele tempo aos teus pés para ouvi-lo, para compreendê-lo, para amá-lo, nos perdoe, Senhor, se assim fizemos, nos perdoe se assim estamos fazendo. A primeira oração que eu faço, ó Deus, é por perdão de pecados. E a igreja faz junto comigo agora, de forma individual, uma oração semelhante, pedindo a Ti, Senhor, lava-nos por inteiro. Se a nossa veste já não está branca, como deve ser para uma noiva, se o nosso coração está negro, se a nossa mente está suja, se as nossas atitudes estão nos levando para longe do encontro com o noivo, rogamos perdão, Senhor. Rogamos perdão, Senhor, rogamos uma nova chance, uma nova oportunidade. Rogamos, Senhor, tenha misericórdia, meu Senhor, desta noiva infiel.
E mesmo que estejamos bem, e rogo que este povo esteja em paz contigo, eu oro, meu Deus, pelas noivas que se encontram desviadas. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão distantes do caminho da verdade, por aqueles que porventura já conheceram a palavra da salvação, já conheceram a respeito do grande encontro que um dia haverá com o noivo, mas que estão levando tudo na brincadeira, que estão achando que isso está demorando e que por conta de tal demora, isso não acontecerá. Pois eu digo que o noivo virá e precisamos nos preparar para este encontro. Noiva de Cristo, prepare-se para o grande encontro. O noivo virá. A questão é que o noivo não disse dia e nem hora, porque ele quer que a noiva esteja preparada. A mensagem já falou por si, mas eu quero lhe fazer lembrar a respeito da parábola das 10 virgens. 5 noivas eram prudentes, que aguardavam com azeite reserva. E 5 outras noivas eram insensatas, eram loucas, que não guardaram azeite reserva. Qual noiva você tem sido? Aquele que porventura não compreende ainda a linguagem bíblica sobre noiva, saiba que é uma linguagem para todos nós cristãos. A Bíblia fala noiva, seja para homem ou seja para mulher, representando a igreja de Cristo. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E que estejamos preparados para esse grande encontro. A exemplo do que louvamos há pouco, eu reafirmo, o rei está voltando. O mercado está vazio, toda agitação parou. Sai a última notícia, Jesus já voltou. E temos visto alguns sinais da volta de Cristo. Ainda não é o fim, como a Bíblia garante, mas a Bíblia chama todos esses acontecimentos de princípio das dores. Talvez eu fale com alguém que está desviado, talvez eu fale com alguém que não tem mais vivido a fé em Cristo. Me perdoe o comentário, tem estado relaxado, pois a mensagem de hoje é de conserto. Quando o noivo vier, que não sejamos pegos dormindo, relaxados à sua volta. Tudo bem? Palavra de Deus para nós. Agora, já no finalzinho do nosso encontro, eu quero mais uma vez lhe convidar a visitar as nossas redes sociais. É uma forma de diminuirmos a distância. Seja da igreja, você confere o Insta e o Face, ou seja o meu pessoal, em qualquer rede social você me encontra como PR Sodré. Em breve eu vou lhe falar até sobre Telegram, que também estou por lá. Mas eu quero principalmente falar sobre o YouTube, que esses dias eu tenho dado uma atenção a vídeos, mensagens por lá. Basta você procurar por PR Sodré, clica em se inscrever e se abasteça de outras mensagens mais. Tudo bem? E ainda, por último, você também é convidado a fazer parte da minha lista de amigos no WhatsApp. Eis aí o número para você interagir. Deus te abençoe, dia bom para todos nós e até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.